Vamos aprender aqui o 1 Tessalonicenses 4, 7. Eu quero que os irmãos aqui no nosso telão, os irmãos leiam, porque é muito forte. Coloque aí para mim, por gentileza, uma Glaucia, 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque não te chamou Deus para a injustiça, mas para a santificação. Eu faço uma pergunta: Deus habita no carnaval? Deus habita na boate de prostituição? Deus habita na roda dos escarnecedores? Deus habita na roda de fumo, de nardilha e de drogas? Todas essas coisas para o Senhor é chamado de imundícia, porque nos afasta de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. A igreja tem que viver em santidade, o crente tem que viver em santidade. Olha agora, olha que palavra bem forte aqui. Porque Deus, irmãos, algumas Bíblias dizem porque Deus, outras já dizem porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ô irmão, não tem como estar no carnaval e na igreja ao mesmo tempo. Não tem como estar fumando e bebendo e no dia de Santa Ceia estar aqui sapateando o poder de Deus. Você está misturando imundícia com santificação. Não dá certo. Deus não chamou o crente para viver imundo, abominável. Deus nos chamou para santificarmos na presença do Senhor. E o que aprendemos na sexta passada nos faz refletir da mesma forma nesta sexta-feira, no versículo 23, coloque no telão, por gentileza. A igreja leia 1, 2, 3 e... Mesmo Deus, Pai, os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É corpo, alma e espírito. Não adianta o corpo estar aqui você pensando, vamos terminar o culto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer mais não sei o que. Dia de domingo é o dia que eu falo para os irmãos, esqueça os problemas da segunda-feira. Você vem de domingo para adorar a Deus. O culto que eu acho mais difícil de dirigir. Agora o culto que eu acho mais especial é o culto de ensino. Porque muitas igrejas já não têm culto de ensino. E muitas igrejas não têm escola bíblica. Não sabem o que estão perdendo. Estão deixando de dar o alimento genuíno que faz o crente aguentar centenas de provações. Porque eu sempre digo que há dias maus que o crente passa. Eu sempre falo para minha esposa, para minhas filhas, olha, a nossa vida não vai ser só mar de rosa. Existem os dias maus, existem os dias de angústia, existem os dias de adversidade, mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição. Jesus, o mestre dos mestres, ensinou isso. Não adianta o irmão, porque eu sou crente, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter o melhor carro. Eu prego que Deus prospera. Eu não prego uma igreja de mendigo, porque a Bíblia diz no livro de Neemias, o Deus dos céus nos fará prosperar. E diz também em Zacarias, e diz também em Malaquias, que verás a diferença entre o justo e o perverso. E diz em Provérbio que a bênção de Deus não acrescenta dores. Bênção de Deus não te traz aflição, não te acrescenta dores. A bênção de Deus é perfeita. Então Deus ama ver o seu povo próspero. Deus ama ver a sua igreja próspera. Mas não é fazendo base nestas palavras que eu vou criar uma teologia de prosperidade, querer dizer aos irmãos que vocês vão vivenciar 24 horas só de bênçãos. Vocês terão dias difíceis, dias pensativos, dias de lutas, dias que
você vai dobrar o joelho e vai chorar. Diz que você vai tentar orar e só vai gemer. Mas o Senhor está contigo quando você dobra o joelho. Deus estará dobrando o joelho contigo. Quando você geme, Deus está entendendo o teu gemido. Quando você olha para cima, Deus entendeu o teu olhar. Quando você sorri ou abaixa a cabeça, Deus sabe o que você está passando. O Deus do céu nos fará prosperar, mas é no tempo de Deus, na vontade do Pai. Temos que entender qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, diz a Escritura, porque somos obra peculiar de Deus e Ele tem usado de benevolência para com as nossas vidas. Temos que entender isso. Deus não chamou ninguém para ser imundo, mentiroso, falso, não, enganador. Eu só consigo pregar quando meu espírito está bem. Eu não consigo chegar aqui e pregar se eu tiver com o espírito conturbado. Lutas nós temos, centenas. Mas quando eu acho que a minha vida está difícil, eu começo a fechar os olhos e lembrar quando eu estava na medicina clínica e minha mãe estava vegetando e eu andava naquelas UTI e via aquele tanto de ser humano vegetando à base de aparelhos. Quando meu pai deu câncer e eu levava ele no hospital do câncer e via as criancinhas não aguentando a radioterapia, os jovens falecendo porque não aguentavam a quimioterapia, pessoas me dando pus na garganta, câncer no nariz, câncer na boca, câncer na faringe. E eu disse: Deus, eu sou abençoado, eu tenho saúde, eu tenho mãos para trabalhar, eu tenho voz para pregar. Irmão, aprenda a agradecer a Deus. Você se torna imundo quando você só quer prosperidade, e você não olha no espelho, você está com saúde, o teu coração está batendo normal, Deus coloca comida todos os dias. Irmão, o crente, quando é murmurador, ele começa a viver uma vida imunda. Ingratidão também faz parte de imundícia. Crente ingrato é imundo, não sabe agradecer, dormiu. O salmista diz, salmo lindo, que eu aprecio, que eu medito, quando o salmista diz: dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E salmo de número 3, o verso 8: e sobre o seu povo está a sua bênção, a salvação vem do Senhor. Aleluia, Deus. A igreja é o nosso aprisco, a igreja é onde nós congregamos, a igreja é o nosso endereço. Porque em Hebreus 10:25 diz para nós nos ausentarmos da congregação. Quem ausenta muito da congregação enfraquece. Você ficar muito ausente da congregação, nenhuma pregação virtual vai ser maior do que você vir num culto presencial e adorar a Deus. A utilização de meios, de redes sociais, chega onde nós não conseguimos chegar. Mas você que tem o privilégio de vir adorar, não fique em casa. Tire isso da sua vida, hashtag fique em casa, porque a pandemia já acabou. É hora de adorar, arregaçar as mangas, convidar o pecador. Não é hora de murmurar quando está derrota, testemunho. Tem irmão que não conta testemunho, é testemunho. São tristezas em parte de tristeza, são visitas caóticas. Crentes antigos que precisam encontrar Jesus. O camarada tem 30, 40 anos de crente, mas ainda não aceitou Jesus. Porque quando você aceita Jesus, você passa a entender que você é obra de Deus, você é o maior projeto de Deus, e você foi feito para adorar. Se você ficar aqui 2 anos sem ganhar oportunidade, glória a Deus, porque Deus te chamou para adorar, te deu salvação. Você não está aqui para fazer a apresentação de holofortes, não. Você não está aqui para tentar pregar, para mostrar sua dicção de voz, que tu és um bom levita, que tu é um louvor, não. Você tem que entender que o teu nome está escrito no livro da vida, e naquele dia você não vai para o lago de enxofre. Ao contrário, você estará no céu de glória. Deus nos tirou o paraíso pela
imundícia. O pecado entrou em imundícia. E Deus nos tirou o jardim do Éden. Mas Deus não é ingrato, porque tem coisas que serão reveladas na eternidade. Ele vai nos devolver moradas. Ele vai nos devolver o paraíso. Quem está entendendo o mistério? Você está sofrendo aqui porque aqui não é o teu reino, aqui não é o teu território. Aqui não é o maior índice patrimonial do crente, ao contrário, nosso patrimônio é ter o nome escrito no livro da vida, no livro do céu, porque iremos morar com ele, estaremos a eternidade glorificando, tendo paz e descanso presente com Deus, que muito em breve a igreja encontrará com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de honra, glória, louvor e majestade. Ai, cheio, faço. Você precisa do Espírito Santo. O Senhor quer que tu quebre o orgulho e aumente glória. Quebra o teu orgulho e aumente glória a Deus, que a tua vida vai ser diferente. Irmãos, versículo de número 11, coloca no telão aqui por gentileza, versículo 11. Olha aqui, ó. Vamos lá, irmão. 1, 2, 3 e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, olha, irmãos, eu estou em cima do altar desde 99, pregando a palavra de Deus. Eu não sei se tem alguém que nasceu em 99 aqui. Você nasceu quando, Eli? 89. 89? Você tinha 10 anos. O Adriano nasceu que ano? De quando? 2012. Nós já estávamos debaixo do templo, lá no Amazonas. Então tem muitos tempos que eu venho observando que as pessoas, no decorrer das décadas, o entendimento da sociedade. A sociedade tem entendido que igreja é um patrimônio particular. Nunca foi. A igreja é irmãos de Jesus. Quem comprou essa igreja foi Jesus na cruz do Calvário. E quando Paulo escreveu os irmãos, inclusive Tessalônica, não era uma igreja ruim. Tessalônica não era uma igreja ruim, porque todas as igrejas que faziam parte da região da Macedônia, que era Tessalônica, diga comigo, Tessalônica, Filipos, Colosso, Bereia. Essas igrejas eram diferenciadas porque elas entenderam a visão do apóstolo Paulo. A igreja tem que entender a visão do líder. Quer ver? Eu vou lhe provar igrejas que tiveram dificuldade de entender a visão de Paulo. Corinto, Éfeso, Romanos. Era uma igreja onde Paulo admoestou os irmãos quase 24 horas, exortando os irmãos a firmar na presença de Deus. Agora eu vou te contar um segredo aqui. Por que a igreja da Macedônia era diferente? Coloca aí para mim 2 Coríntios, capítulo, se me falha a memória, 11, versículo 8. Quer ver, irmãos? Coisa extraordinária. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3 e... Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém... Meu Deus, olha só, Paulo escreve isso lá para os irmãos de Corinto. O que é despojar? Tirar. O que Paulo tirou? O que Paulo tirou? Irmão? Leia aí. O que Paulo tirou? Despojou. Despojar é tirar. O que ele tirou? Salário. Para o quê? Para vos servir. Quando tinha necessidade, ninguém... Paulo estava em Corinto passando necessidade. Estava em Roma fazendo tenda, vivendo de favor.
na casa de prisão, vivendo o verdadeiro evangelho. Igrejas dificultosas, igrejas com muita dificuldade. Meus irmãos, pensa numa igreja difícil de apacentar, creio eu, vou conversar no céu com Paulo, foi a igreja de Corinto. Pensa numa igreja difícil, irmãos. Difícil. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, 1 Coríntios 16, põe aí no telão. Põe aí 1 Coríntios 16, o versículo de número 9. Os irmãos já acharam o telão? Podem ler. A porta grande e cai, se me abriu, e muitos acessaram. Essa porta que Deus tinha aberto para Paulo, eram os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia, o ministério do apóstolo. Uma igreja para crescer, ela precisa abraçar o ministério pastoral, entender o pastor, entender a visão que Deus tem dado ao anjo da igreja. Se a igreja não entende, ela perece. E eu não sou o primeiro a falar isso. Paulo vem falando isso há 2000 anos para os irmãos de Corinto, para os irmãos de Éfeso, para os irmãos da Grécia, para os irmãos romanos, para os irmãos da Sicília, para os irmãos de Creta, para os irmãos da Galácia, porque eram poucas as igrejas, mas eram igrejas da região da Macedônia que entenderam a necessidade do apóstolo, estenderam a mão e foram completamente abençoados. É outro estilo a carta de Paulo para essas igrejas. É tratando com amor, é tratando com gratidão, é tratando com agradecimento, é agradecendo a benevolência de Deus através dessa igreja. Então nós temos que entender isso. Temos que entender. Eu sempre falo que esses versículos o cristão deve colocar uma riscadinha aí na Bíblia, porque temos respostas na Bíblia Sagrada para quando chega um herege, um camarada de seita, que tenta te afastar do caminho do Senhor, te colocar contra a sua igreja, te colocar contra o seu pastor. Está cheio de gente assim, sem Deus, sem Bíblia. Mas quem vem ao culto de ensino, uma escola bíblica, ele entra, ele aprofunda na Escritura, ele aprende a palavra de Deus no seu modo genuíno. Porque eu vejo Deus, um Deus simples, amoroso, humilde, manso. Eu não vejo Deus essa confusão que o homem faz, e não vejo igreja essa tribulação que está vindo, porque estão largando os ensinamentos genuínos, estão trocando o quê? A imundícia pela santificação. E a Bíblia nos diz, o tema desta noite, que Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23, nos fala que nós devemos santificar. Ali expressou a tricotomia, que é o estudo de corpo, alma e espírito, diferente de anatomia. A anatomia humana estuda o seu corpo, membros, ossos, células, mas a tricotomia fala de corpo, alma e espírito. Tudo tem que estar conectado com Deus. O espírito tem que estar ligado a Deus, a alma tem que estar ligada a Deus, o corpo santificado a Deus. Não tem como fazer mistura, não tem como fazer salada. Não existe identificador santo, não, que mistura tudo. Não é assim, irmãos. Deus, quando liberta o homem, liberta de verdade. Em 2 Coríntios 11 nos diz também claramente que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e nova criatura é. Quem aceita Jesus de verdade, ele entende que a Escritura diz assim: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e nova criatura é. Não tem que estar com saudade do Egito, tem que viver uma nova criatura
na presença de Jesus. Agora vamos voltar para Tessalonicenses. Vamos navegando na Escritura. Olha, irmãos, que coisa importantíssima. Que coisa importante. Que procureis viver quietos. Versículo 11. Tem irmão que não sabe viver quieto. Irmão, tem crente que gosta de viver em problema. Aonde eu pastoreei, tem crente que ele gosta de fofoca. Sabe um pouco do microfone? Tem vizinho que diz que está gostando dos cultos de ensino e fica deitado escutando os cultos de ensino. Me falaram, eu vou na sexta-feira. Então escute o que eu vou lhe dizer aqui. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tem crente que ama o problema. Eu conheço gente que é viciada em fofoca. O dia que não tem, ele sente falta. Tem gente que ele viciou, a vida dele é uma carniça. Esse dia eu conheci um crente, um desviado, aposentado, pensionista, não tinha arroz para comer. Ei, irmão, eu dei um sabão bem bom. Eu falei, rapaz, o salário está R$1.400. Você tem uma pensão e uma aposentadoria de R$2.800. Se não te sobra um saquinho de arroz para comprar, a sua vida não está bem com Deus. Porque está difícil a sua situação. Porque quando a pessoa vivenciar, tocar em ungido de Deus, irmão, como tem gente que ama falar de pastor. Como tem gente que ama falar de igreja. É o espírito mais podre da igreja, cheio de imundícia. Os pastores têm que tolerar. Quem pudesse tirar, tirava no tapa. Mas não pode fazer isso, que é agressão. Mas tem hora que dá vontade de dar um tapa santo, o chão de orelha santo. Mas não podemos fazer isso. Porque aqui a gente trata com amor, no nosso intuito humano. Porque tem pessoas, irmãos, nunca vi gostar de tocar em unção de Deus. O camarada prega, está ruim, o outro canta, está ruim, traz um pregador de fora, está ruim, vai num congresso maravilhoso na fundo do Concade, todo pregador está lá é ruim, todo cantor é ruim, toda banda é ruim. Meu amigo, vai te converter, porque já com saravá já se encontra. Como a pessoa nunca, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Eu estava parabenizando o nosso presidente, pastor João, pelas 230 e tantas almas, só no último dia do congresso. Aí ele disse, pastor, ele foi 300 e tanto. Então 300 e tanta alma, irmão, numa noite. Você tem que entender que essa é a vontade de Deus. Enquanto você está falando mal, Deus está salvando alma. Tem pessoas contribuindo para a evangelização mundial, sendo um verdadeiro evangelista do Senhor, fazendo ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, portanto aquele que não crê será condenado, e os sinais seguirão os que crê. Os que crê pisarão em serpente e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, mal algum irá acontecer, porque Jesus, quando estava na sua ascensão, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Se tem glória, tem glória, se tem aleluia, tem aleluia, se é adorado, adore, porque Deus te chamou foi para a santificação, Deus não te chamou para a imundícia. Os teus lábios é santo, o teu corpo tem que ser santo, as tuas vestes, a tua mente, a tua alma, você vive em torno de Cristo. Aleluia! Olha aí, irmãos, trabalhar com as suas próprias mãos. Eu sempre tive vontade de ficar 100% aí. Quando eu vim para cá, os 6 meses eu experimentei e não deu certo. 6 meses aqui eu fiquei só na obra aqui. Posso fazer campanha meia-noite, é diferente. O pastor, quando ele está só na obra, é diferente. Mas você tem que estar com a igreja que entenda o seu ministério. Porque pastor não vive só de vento. Não é todo dia que vai cair nota de R$100 do céu. Por que a igreja está sofrendo na terra? Porque ela está na mão dos outros. Pastor,
A obra de Deus está na mão dos homens. Aqui na terra, assim, se você não sabia, você viveu esse tempo todo enganado. Porque os anjos queriam ser os pastores. Quem queria ser o pregador nessa noite era um anjo. Quem queria ter dirigido o culto aqui era um anjo. Quem queria ter louvado aqui era um anjo. Para você ver que igreja não é tripulação, quem faz é o homem. A ponto dos anjos desejar esse ministério. Tripulados são as pessoas que distorcem a Escritura, porque a Bíblia é simples, a Bíblia é amor, irmãos. Eu não vejo essa confusão, eu fico pensativo, essa confusão, que o que não tem palavra, tem pessoas aí que estão usando a mesma roupa que usa para fazer um despacho, para convocar magia negra. Já tem igreja evangélica com a mesma veste, rodando no público. Me faça mil favor, inclusive está até na rede social, eu faço um desafio. Quem estiver me assistindo na rede social, faça um desafio, porque há uma diferença em quem ora e vive em santidade e quem vive com imundícia, com coisas, diversidades mundanas, são diversidades mundanas, pagãs, beliais, dentro da casa de Deus, aonde o povo está se afastando do Senhor. Enquanto o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz: prosseguimos em conhecer o Senhor. Prosseguimos em conhecer o Senhor. Nós não vamos cansar de conhecer o Senhor. Quem disse isso foi Oséias. Aí vem Isaías e confirma: buscai enquanto se pode achar. Buscai, Isaías dizendo: busca enquanto se pode achar. Mas eu estou sentindo, é gostoso, irmãos. Orar é gostoso, jejum é gostoso, orar na madrugada é gostoso, ler a palavra é gostoso. Já louvou a Deus na madrugada? Louva a Deus na madrugada, que coisa maravilhosa na sua casa. Louva a Deus no teu trabalho, louva a Deus na rua. É gostoso servir a Deus. Deus não é Deus de confusão, diz a Escritura, é Deus de santificação e de salvação. Lá vai o que faz. Remando na braçuída. Procurais viver quieto. Tem irmão que não é quieto, ele gosta de confusão. A primeira notícia ruim na igreja conta para todo mundo. Como tem pessoas assim. Meu Deus, que Deus me guarde, me proteja com o sangue de Jesus, porque eu não tenho tempo de ficar em casa de irmão, ficar conversando fiado. É triste as pessoas que vivem dessa forma. E é cheio de pessoas que não concordam com nada que é pregado. Procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Irmão, nós temos que tratar das nossas coisas. Se o irmão está passando por dificuldade, a Bíblia diz que nós temos que levar a carga um dos outros. Não é criticar, não é derrubar. Não estou batendo em ninguém aqui, estou pregando a Bíblia. Então, irmãos, devemos buscar vivermos quietos, sem muita confusão. Crente que vive confusão, só gosta de confusão. Tem um ditado que não é bíblico não, é chinês, tá? Provérbio chinês. Mostra quem tu anda, te direi quem tu és. Isso aí é chinês, não é Bíblia, não vai pregar isso não. Está na Bíblia não, está lá no provérbio chinês, tá? Tratar com vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já tenho mandado. Paulo mandou os irmãos: ó, trabalhem com as próprias mãos. Porque uma igreja, para exigir do pastor, ela tem que dar suporte. E não é pouco não. É gasolina, é comida, é água, é energia. O pastor adoeceu, é dar um suporte. Agora, quando a igreja não tem isso, o pastor se torna um missionário de Deus. O que o apóstolo Paulo disse? Não foi Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica.
tratar de vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas mãos, com a mão dos outros, irmãos. Com as nossas mãos. Esse negócio do camarada está vendo que não está dando, está insistindo. Eu conheço amigo, eu tenho um amigo que ele é um pedreiro de excelência, é o Madino, um senhor de idade. Ele é um pedreiro de excelência. Aí ele invocou que ele é pastor. Aí visitei ele no outro ano, ele invocou que já era bispo. E quando eu chegava na casa dele, ele falava assim: pastor, o senhor não repara não, que não tem pó de café. Passava uns 6 meses sem visitar ele, um ano. Chegava na casa dele: pastor, o senhor não repara não, que o arroz acabou. Aí ele já era apóstolo. Eu disse: irmão, quanto rende na sua igreja? Ah, que rende uns R$800. Irmão, o senhor é um profissional de mão cheia. Vai trabalhar. Continua dirigindo a igreja, vai trabalhar. Porque tem muito pastor aí que fica solteiro, ou rapidamente a mulher separa. O cara quer ser pastor, a igreja não tem condição. O cara quer viver de pregação. O negócio não dá, porque a igreja é pequena, os irmãos é pobre. Agora, o que Paulo diz? Trabalha com a sua própria mão. Quando você chegar numa igreja, que nem Paulo chegou aonde? Na região da Macé, que os irmãos são prósperos, dão assistência, cuida do seu apóstolo, cuida do seu pastor, aí é diferente. Não entra na mente dele, parece que ele começou a trabalhar, porque a dificuldade vem, irmão. Irmão, a igreja é casa de oração. Isso aqui não é firminha, microempresa, para nós se sustentar, não. Quem colocou isso na mente de vocês? Porque a maioria dos pastores que eu conheço, e pastora, é só lutando, trabalhando, lutando, e o povo chicoteando. Porque o dízimo, irmãos, é para manter a casa de Deus. E muitas casas de Deus, o dízimo custa manter a própria estrutura da igreja. Então temos que aprender isso. Procurar ficar quieto. Se você não entende o chamado de alguém, fica quieto. Eu passei, o camarada chegar na minha casa e começar: irmão, vamos mudar de assunto. Eu estava trabalhando hoje, estava limpando os maracujá. Aí toda hora chegava visita, que já estava me aborrecendo. Por quê? Eu estou no meu sítio, 7 horas da manhã, 8 horas, trabalhando. Tem irmão que eles são inconvenientes até no horário. Por exemplo, eu não gosto de visitar pessoas muito tarde. Eu vou na casa de um Almir tocar violão, porque eu gosto de ir na casa de um Almir. Eu vou tomar às vezes um cafezinho na casa de despedido. Eu vou comer torta de morango na casa da Graça. Vou tomar suco na casa do Elinho. Eu estou queimando, merendar com o Dionísio. Comer o lanchinho na casa do Mandeuserene, do irmão. Lá e vai. Passo lá para o dia de sábado para comer feijoada na casa da Dó. Esse dia eu fui tomar café na casa do pastor Henrique. E às vezes eu janto mais roubadinhas. Eu gosto de viver em comunhão com os irmãos, mas se o irmão não está bem, estou dando um exemplo. Aprenda a não ser inconveniente, porque, irmãos, o crente, ele tem que aprender a não ser inconveniente. Quer ganhar algo? Fica quietinho dando bom testemunho, você já está ganhando. O crente desinquieto, cheio de confusão, ele não ganha algo, não. O vizinho fala: ih, que cara é doido. Nós temos, eu tenho um vizinho judeu, e ele começou a dizer que a gente é diferente.
A gente é diferente. Eu fiquei tão feliz quando ele falou assim: ó, você e sua família é diferente. Eu não sei o porquê, mas a única casa que eu vou é a sua. Eu fico feliz. Por quê? Hoje em dia você vale o que tem. As pessoas vão te valorizar por aquilo que você representa. Se você tem algo para oferecer, a pessoa está contigo. Se você representa algum interesse na sociedade, as pessoas ainda estão te dando atenção. Fulano, Beltrano. Mas quando você está na luta, na prova, na dor, aí você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. E eu vou te dizer, na igreja tem. Por que que tem? Porque a Bíblia diz que tem. Irmão Benedito, a Bíblia diz que amigos são mais chegados que irmão. Me pensou? Tem amigo que é mais chegado que irmão. Tem familiar que não está nem aí com a gente, mas tem irmão da igreja que parece ser irmão de sangue da gente. Do tanto que se dá bem. Não é isso que a gente sempre tem alguns irmãos que a gente se dá bem na igreja? É a Bíblia que diz isso, não somos nós. Amigos mais chegados que irmão. Agora o 12. Aí sim, o 12. É lindo. Aí você já prepara o louvor. Já pode preparar o louvor. Depois do Elim, amando. Já prepara aí, nós não vamos perder tempo. Então o que acontece, irmãos? Vamos aqui agora no versículo 12. O versículo 12. Esse aí tem crente que não consegue, não. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Para os que estão de fora, e não recebeis de coisa alguma. Tem crente que ele ocupa o ímpio com dinheiro emprestado, ele ocupa o ímpio com ferramenta, ele ocupa o ímpio com tanta coisa, que o camarada nunca vai na igreja. Para, irmão, de perturbar os incrédulos. Para de perturbar os incrédulos, os incrédulos não vão aceitar Jesus, não. Olha lá, ó. Para que andeis honestamente os que estão de dentro da igreja. É isso que está dizendo? Vamos de novo. Para que andeis honestamente os que são da convenção e os pastores. O que está dizendo? Irmão, não fica dando mau testemunho para os ímpios. Anda desonesto. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, pastor, tem um irmão aí que está me devendo, como é que faz para receber? O senhor que assumiu aí, eu falei, mas tem que cobrar dele, irmão. O senhor está me chamando de irmão? Não vou não. Por a igreja está te devendo? Se for a igreja, não. Está por essa dívida da igreja. Eu trabalho bem claro, a dívida da igreja é pouquinha coisa, a igreja não sabe que eu vivo pedindo, eu trabalho com clareza. Aqui tem irmão que tem condição de pagar o que a igreja dela, agora não pode ficar. O irmão vai lá e paga se quiser. Agora tem pessoas que dão mau testemunho, nunca vi. Bom, o maior testemunho é pagar as contas legal. Se você vê que não dá conta de fazer, eu me preocupo em dever. Eu não sirvo para dever. Eu me preocupo não. E a gente que vive da obra de Deus, a gente abre mão de muitas coisas. Nem todo dia você vai ter condições financeiras. Feliz é o crente. Tudo que os filhos querem dá conta de atender. Porque tem vezes que a gente não dá conta de atender tudo que os filhos querem. Porque a gente sabe que se a gente atender, a gente vai dar escândalo, não vai dar conta de honrar. Aí fica pior. Então vamos lutar para que não sejamos ignorantes. Vamos no versículo 13? 13. Não
ser dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Tem gente que só vive a morte dos outros. Eu vou explicar aqui esse versículo para vocês. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmão, acerca dos que dormem. Dormem quem já morreu. Tem pessoa que a mãezinha morreu, tem 30 anos, o cara ainda está lembrando de problemas da mãe. Está quase morrendo também, ainda está com a mente cauterizada. Parar de ser ignorante. Parar de ser ignorante. Não supera isso, né? Não supera. Deus chamou as pessoas. Eu sepultei tanta pessoa na minha vida, tanta pessoa que eu hoje já perdi a conta de tanta gente que eu já fui em velório, já fiquei muitas noites acordado, velando as pessoas. Mas temos que entender, irmãos, que a morte, ela vai chegar para todos. Você não pode ter medo da morte. Estão pregando que nós vamos ser a geração do arrebatamento. Estão profetizando, né? Porque eu não posso lhe garantir. No carnaval tinha uns malucos dizendo que Jesus vem daqui 3 anos. Se a própria Escritura diz que ninguém sabe o dia, se é daqui 50 anos. Ainda tem almas a serem alcançadas. O Evangelho do Reino tem que ser pregado em toda parte. Vamos ao versículo 14. A igreja, vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque se Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer ele. Agora o versículo 15, a igreja. Dizemos nós, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. 16, a igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a maligno, e com voz de arcanjos, e com a trombeta de Deus, e os que morrem ressuscitarão. Entenda bem isso aqui. Entenda forte essa palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quem morreu está num lugar de descanso, chamado pela Bíblia de seio de Abraão. Ninguém ressuscitou ainda. Porque o juízo é para os ímpios, para nós é o tribunal. Nós é o tribunal. Todos que morreram não seriam não. Estão descansando. Agora, Pode ser crente ou ímpio, todos estão não. Todos que morreram em Cristo. Agora, quem morreu sem Deus, ele está em um lugar chamado Sheol, em hebraico, ou Hades. Já estão sendo tormentados. Já pensou, o camarada sofre aqui, ainda vai levar outra tormentada. Não tem lugar para onde. Isso são coisas que os papas criaram, que o homem cria. Não existe lugar. Não existe. Que é o intermediário entre o céu e o inferno. Não existe isso. O camarada tem uma chance lá. Não existe isso. O céu ou o inferno. A mensagem do CONCAD, do Congresso de Jovem, é eternidade. Inferno pode ser eterno e também o céu pode ser eterno. A eternidade, quem decide é você. Se você quer passar a eternidade no lança-chama, ou se você quer viver uma nova vida com Deus.
Quem está entendendo o mistério de Deus? Nascemos, crescemos, morremos, mas se estamos na presença de Deus, morrer para nós é lucro. O senhor tem quantos anos, pastor Henrique? Quantos anos o senhor tem? 2 anos eu tenho. 9. E aí, irmão? Que bênção de Deus. Dá uma salva de palmas pela vida do pastor. Falta 8 anos para ser um homem centenário. Vou fazer 55 anos de pastor. E muita história para contar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ofertar, vamos dizimar nesta noite para dar os avisos. Vamos ouvir como é lindo louvar a Deus. Vou dar os avisos e a Amanda encerra cantando. Amém? Vamos orar. O presbítero Almir, que é o pastor da 309, vai estar orando. Amém. É orar o homem de Deus. Está com a camisa mais bonita de Brasília. Vamos orar. Se deve ter, acelera. O salve com a paz do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, Todo-Poderoso, mais uma vez na tua presença, meu Deus, te agradecer, meu Pai, por essa noite, te agradecer, meu Pai, por esses ensinamentos, te agradecer, meu Pai, por cada um, meu Pai, que se fez presente, te agradecer, meu Pai, pela tua presença impactante em nosso meio, te agradecer, meu Pai, por tudo, meu Pai, que houve aqui esta noite. Abençoe, meu Pai, nossas vidas, tome em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, é lindo, louvando a Jesus. Aleluia. Amanda está no jeito aí? Então o Elinho se prepara? Então vem primeiro, Amanda. Depois o Elinho. Amanda então louva primeiro, depois o Elinho. Aleluia. Salve nosso Pai Senhor, amém? Aleluia. Eu queria que os irmãos meditassem na leitura desse hino, amém? Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas o Deus que muda a história já preparou tua vitória, só para
te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor lhe atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel quando dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Vai estar falando. Já recolheu as ofertas? Vai escolher agora. Vamos escolher as ofertas para a obra do Senhor. E não consegui, pois no mal que eu fiz,
Brasil é assim, a vida é assim. Senhor, tem piedade de mim. Tentei ser santo e me frustrei, e tentei ser perfeito e não alcancei. Mas uma voz eu ouvi, pelo rosto, pela fé me eu vou continuar ao lado de Jesus, tentando ser melhor por causa daquela cruz. E ele também foi homem e sabe compreender, fez o que fez por mim, por isso ele venceu. Aleluia, vou vencer pelo sangue derramado lá na cruz. Esse sangue tem poder, ele sabe purificar o meu Senhor. Aleluia, aleluia, vou vencer pelo sangue derramado lá na cruz. Esse sangue tem poder, tem poder, ele sabe purificar o meu ser. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, todos quem vai para a catedral, eu ver agora se aumentou um pouco. Eu vou. Aumentou, Graus? Quantas pessoas tem? Se não me engano, lá no 17. Meu Deus do céu. É que ainda por cima nós estou agora em confirmação bem amanhã. Tu não vai não, irmão? Já pôs o nome do esposo, da irmã Deusirene? Você não me vai. Espera aí. Depois nós temos congregação Tem que confirmar, irmão, e ir mesmo, procurando não tomar a vaga do outro. eu estou falando que é reais. Irmão, desligou aí a transmissão do YouTube? Desligou a Tá transmissão? gravando ainda. Hã? Ainda tá. Pode desligar. Não posso.